No ar, mais um Rodrigo Show com o quadro Coração Sertanejo, que hoje vai contar a história de Tiago de Mello, o cantor que revolucionou a música sertaneja. Conhecido por escrever e atuar em suas produções, através da sua poesia em forma de canção, Tiago de Mello mudou para sempre o significado da palavra amor. O talento e a sensibilidade misturados à paixão pela música definem muito bem a personalidade de Tiago de Mello, que numa entrevista pra lá de reveladora, vem contar pra gente o início, as alegrias e as dificuldades que atravessou ao longo de seus quase 15 anos de carreira. Tiago de Mello nasceu em 28 de setembro de 1984, em Juatuba, Minas Gerais. Incentivado pela sua mãe, desde muito cedo Tiago já dava sinais de que seria um grande artista. Ainda na infância, ele se apresentava em shows fazendo dublagens e aos 13 anos de idade compôs sua primeira canção. E desde então não parou mais. Há 14 anos, Tiago de Mello iniciou de vez a sua carreira, cantando em barzinhos e passando também por diversas bandas de baile. O sucesso nacional veio por conta do curta-metragem da música Pra Sempre. Idealizado e produzido por Tiago, o filme retrata o amor entre um casal de homossexuais. Criticado e elogiado, o clipe já foi assistido mais de 1.300.000 vezes, dando a Tiago notoriedade até em outros países. Isso tudo você confere a partir de agora, aqui no Rodrigo Show. E ele tá aqui comigo, Tiago de Mello, querido, obrigado por você me receber. Eu fico tão feliz porque eu sou seu fã há muito tempo, né? Que a gente se acompanha, que eu te sigo, você me segue também, eu fiquei muito feliz. E de repente eu tô aqui entrevistando você, brigadão por me receber. Poxa, Rodrigo, quem tá feliz sou eu, porque, como você disse, nos conectamos, né? A rede social tem esse poder hoje em dia de conectar pessoas e graças a Deus conectou duas pessoas do bem, duas pessoas que gostam da arte, duas pessoas que tiveram uma afinidade muito, muito bonita e que nos trouxe até esse papo hoje. Quem está feliz e quem se sente honrado sou eu. Que bom. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar com você porque, como eu já falei, eu acompanho a sua história, né, o seu talento, seu trabalho, enfim, há algum tempo. E eu queria saber de você, para começar, porque a gente já mostrou a sua história, mas eu quero saber de você, porque você é compositor, você escreve, enfim, e escreve verdadeiras poesias em forma de música, né? Eu sempre falo isso. Eu quero saber de você, você lembra qual foi assim, a primeira vez que você compôs? Qual foi a sua primeira composição? A primeira vez que você cantou, sei lá, o que foi que você cantou a primeira vez, assim, uma ideia sua? Olha, Rodrigo, primeiro eu tô achando muito interessante essa nossa entrevista aqui, na viu? cama, né? E muito sugestivo ainda por cima, né? Uma entrevista gostosa, muito né? Muito boa, muito boa. Não poderia ser num lugar melhor. Amigo, eu sempre tive envolvido com a arte, né? Eu sempre, através da minha mãe, ela sempre me incentivou à arte. E desde criança eu sempre tive muita curiosidade em tudo que levava à arte, eu tive muita curiosidade. Eu me lembro novinho, na época era uma febre de dublagens, então eu dublava os artistas e a minha mãe fazia todas aquelas produções de roupa. Quem que você dublava? Eu dublei muita gente, dublei Michael Jackson, dublei Menudo, dublei Luiz Caldas, Hit. Eu me lembro de um... O Hit era meio galã, né? E não sei o que é até hoje. E eu me lembro que eu morava numa cidadezinha no interior. E aí eu cheguei na cidade, assim, com o cabelinho espetado, não sei o que. E as mocinhas tudo meio... E causou ciúme nos rapazes também lá. Né? Apanhei demais na escola por causa disso. Mas enfim... E eu me lembro dessa passagem de dublando o Hit... com a guitarrinha de pau, assim. Então são memórias que estão implícitas na mente da gente que vai ficar para a vida inteira. E isso marcou a minha vida. Esse lado artístico de experimentar o aplauso, de estar ali e ver no olho da pessoa o sentimento. Porque eu te digo uma coisa, assim, na minha concepção de artista,
Eu acho que uma pessoa física, uma pessoa de carne e osso, ela não é capaz de levar 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas no estádio. O que leva essas pessoas lá é a obra dela. Exatamente. É o que ela representa no coração das pessoas. Exato. Então eu me ligo muito nisso. Então eu decidi ser artista quando naqueles momentos eu via os olhinhos das menininhas que tinham mais ou menos a minha idade, de um olhinho de luz, né? Porque o palco, eu não sei se você sabe, mas o palco ele é mais alto do que o plano normal onde as pessoas estão, exatamente para passar essa intenção para as pessoas. Isso foi pensado em algum momento por alguém, né? O palco ele é mais alto por esse motivo. Então, isso me seduziu, esse carinho me seduziu. De repente, para ver o artista como tipo algo superior? Eu não diria superior no sentido tipo, da palavra, mas que ele está em um altar, vamos chamar assim. Porque para você vê-lo de uma maneira mais lúdica. Até enfim. porque eu acho que o show, se o show acontecesse assim, no mesmo nível, de igual para igual, não teria tanta graça. Não teria. Então é uma soma, né? Eu acho que as pessoas, sobretudo hoje, elas não vão mais em um show só pro show. Elas querem espetáculo. Elas querem o artista conversando, o artista próximo a elas. Portanto, eu tenho uma formação de banda de baile, cantei em barzinhos muito tempo. E tenho uma formação de banda de baile também. Isso me ajudou muito. Porque eu acho que o cantor, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Seja ele de barzinho, de banda de baile ou de uma carreira solo, a nossa responsabilidade é muito grande. Infelizmente, aí eu digo com honestidade, talvez nem deveria dizer isso, mas vou dizer para você, os cantores de hoje em dia, eles estão meio se perdendo por causa do mercado, ou se seduzindo por causa do mercado. Então, a música hoje está virando muito mais comércio, marketing. Marketing e qualquer outro adjetivo assim, do que propriamente dito canções com apologias a coisas boas, a coisas que vão construir, a gente vai falar sobre isso. Coisas interessantes nas pessoas. Então, isso me entristece um pouco, mas de um lado, deixa o meu movimento, se é que eu posso chamar assim, um pouco mais forte, né? Porque se ninguém está fazendo e eu decidi fazer... Tá todo mundo indo pra lá, você vem pra cá, uma coisa... É isso que me chama a atenção em você, tipo, a maneira que você aborda certos assuntos, sem nenhum... não diria nem vergonha, mas sem nenhum pudor, assim, de repente ouvir depois o que as pessoas vão falar, e a gente vai falar sobre esse assunto. Mas o que eu te perguntei é se você lembra qual foi a sua primeira composição e com que idade que foi. Rapaz, eu quis fugir, isso é muito inteligente, porque eu quis fugir da sua pergunta. Eu sou tipo Marília Gabriela. E eu tô igual político, eu respondi muitas coisas, mas você voltou na pergunta. Porque a música é tão ruim que... Mas eu me lembro perfeitamente da música, que foi a primeira que eu compus. E se chama Solidão. Foi para uma ex-namorada minha. Canta um pedacinho. Eu sabia, esse era o problema. Solidão, parte o coração, pensando em você, perdi a razão. Solidão, parte o coração, pensando em você, perdi a razão. Mas não é feia. Por que você disse que é feia a música? Cara, porque tem 20 anos que eu compus isso, cara. Mas enfim, é um refrãozinho bobo. Vai virar hit de novo. É um refrãozinho bobo que eu compus e foi a primeira melodia, porque eu sempre componho letra e melodia junto, né? E foi a primeira melodia e isso me encantou, porque eu tinha uma curiosidade de falar assim, poxa, como uma pessoa é capaz de juntar 7 notas musicais, que são só 7 notas musicais, falando de notas comuns, para o mundo inteiro. Então, em 7 eu preciso criar um campo harmônico aí, uma melodia única. Então isso é muito surreal, isso me seduzia. E quando eu consegui compor a minha primeira canção, eu fiquei maravilhado, assim. E quantas músicas você já fez assim ao longo desses 20 anos, né? Que há 20 anos você fez a primeira. Isso. E quantas você tem noção de
no caderninho lá, quantas você já tem? Eu perdi um caderninho com 200 músicas. Perdi o caderno. Mas perdeu como? Perdi. É porque eu sou mais velho, tiquinho, né? Aí não era na época do gravador, não. Então eu anotava as músicas e ficava registrando. Você não tinha Walkman? Eu não tinha essas coisas que gravasse muito fácil, não, sabe? E aí perdi. Mas hoje, catalogados, eu tenho 450 canções sem gravar, fora as que eu já gravei. Olha, que legal. E vem cá, você estava me dizendo que a sua mãe te incentivava muito, fazia as roupas para você e tal. Essa paixão pela música vem daí, tipo, do incentivo da mãe? Você tem músicos na família? Não tem músicos na família, não. Só você que só é eu, o artista? Não existe aquela frase clichê, não existe nenhum outro doido na família a não ser eu. Não, foi através da minha mãe mesmo, foi um incentivo da minha mãe. Se hoje eu sou um artista, eu devo à minha mãe. Se não fosse através do apoio dela, e não só naquela época onde eu era criança, e que poderia ter ficado ali só, né? Poderia ser um incentivo de, olha que bonitinho e tal. Mas aquilo mexeu comigo de uma forma muito grande, mexeu comigo o fato dela se empenhar em me produzir para as apresentações, aquilo me ganhou. Então, naquele exato momento, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para minha vida inteira. E desde então eu não fiz... Eles estão falando aí de aposentadoria agora, previdência social, que eu nem sei como é que eu vou fazer, porque... Você nunca nem se preocupou? Eu nunca trabalhei para essas... Tô brincando, mas enfim. Mas eu tenho maior orgulho, que eu acho que o grande presente que Deus... Porque tem aquilo, né? Além de cantar, você trabalha? Pois é. Né? Quando o cantor não é conhecido, não é famoso, as pessoas perguntam. Até pra mim mesmo, as pessoas quando me encontram... Vem cá, além do seu programa, você trabalha? Gente, mas esse é o meu trabalho, né? As pessoas não entendem, né? As pessoas têm uma maneira errônea de pensar que o artista... Quando eu falo artista, eu não estou falando só o cantor, o apresentador e tal... Que eles só são artistas, ou que nós só somos realmente artistas depois da fama. E isso é o contrário, sabe por quê? Nós somos artistas tanto como qualquer outro. A diferença é que eles já tiveram a exposição que nós ainda não tivemos. Um pedestal. Eles tiveram essa... Mas você, por exemplo, aqui entrevistando, você está me entrevistando da mesma maneira, com a mesma qualidade que eu fui entrevistado pela Eliana ou pela Fátima Bernardes. Eu não vejo diferença nenhuma. Que bom. Entendeu? Pelo carisma, pela sua entonação de fazer as perguntas. Então, gente, não tem nada disso não, viu? Vamos parar de preconceito. O artista é quem tem o dom, e esse dom é dado por Deus. E bobo é o artista que acha que o aplauso é para ele. O aplauso não é para ele. O aplauso é pro dom que Deus deu para ele. Com certeza, com certeza. Você tem um dom muito bom que é de escrever. Isso. Eu gosto muito. A gente vai falar sobre isso, né? Mas eu queria saber, antes de fazer a próxima pergunta, você é um cara que escreve e canta, ou é o cantor que escreve? Como é que você se define assim? Tipo... Sim. Qual é a definição para o Thiago de Mello? Porque eu realmente, juro por Deus, eu assisto os teus clipes, eu me emociono de verdade. Obrigado. Eu compartilho nas minhas redes sociais para as pessoas verem, principalmente nos dias de hoje, que a música sertaneja tá tão... A mulherada canta muito chifre, os homens cantam muita bebedeira, e não canta-se mais o amor como cantava o Zezé e Luciano, o Leandro Leonardo, enfim. Eu vi esses dias o Thiago... Mioto? Não, como é o nome dele? Gustavo Mioto, isso. Gustavo Mioto fez uma música que é Impressionando os Anjos, que é muito parecido com a tua proposta também. Depois de mim, inclusive. Né? E eu me emocionei com aquilo também, compartilhei também, ou seja, e esse quadro Coração Sertanejo é para isso, para a gente mostrar. A gente tem entrevistado muita gente, não que eu tenha aqui algum preconceito contra o que canta aí a Maiara e Maraísa, a Nayara Azevedo. Não, sem Pelo contrário, eu sou apaixonado por elas, acho elas lindas, cantam muito. Só que assim, eu acho que a vida... E o sertanejo não se resume só nisso, né? Eu sinto muita falta de ouvir cantar o amor como cantava. Sim. Enfim, então eu queria saber como é que você se define. É o escritor que canta ou é o cantor que escreve? Como é que é? Primeiro, já que nós estamos num ambiente tão agradável e tão nosso, eu queria te convidar para a gente encostar Vamos aqui, lá, rapaz. Para a gente ficar mais... Nós não vamos aguentar essa entrevista muito tempo na posição que nós estamos, não. Aqui nós vamos ficar mais à vontade, olha para você ver que gostoso.
Dá a mão aqui. Eu não vou ficar com uma ficar mais papada assim. Você vai ficar? Será? Vai, não. É uns quitutes, uns doces que eu ando comendo aí, meu Não, filho. então deixa eu murchar a barriga aqui. Mas enfim, querido, a sua pergunta ela é muito pertinente, assim, porque hoje em dia, eu respondendo o que você primeiro perguntou, eu primeiro sou cantor, porque eu comecei cantando, Sim. né? Comecei cantando nos isso que eu queria barzinhos, e depois fui para as bandas de baile, fui para as maiores bandas, cheguei à maior banda de baile de Minas Gerais. Só que eu nunca quis aquilo exatamente para mim. Eu usava aquilo como uma ponte para o meu objetivo. Então, no momento que eu estava no barzinho, eu estava aprendendo a lidar próximo com o público, aquela ligação ali quase que de frente. Aí fui para as bandas de baile, aí eu queria aprender sobre comunicação, como é que é pegar o microfone e comunicar com as pessoas e trazê-las para o show. Você chegou a fazer teatro? Não fiz teatro. Eu tive que fazer É. pra isso. Então, não fiz. E aprender essa coisa da comunicação mesmo, de conversar, da entonação, né? Porque a entonação de um cantor, quando ele está agradecendo é uma, quando ele está se dirigindo para fã é outra. Enfim, eu queria aprender. E esse lado da composição sempre teve dentro de mim, assim. E isso era uma curiosidade. E quando eu comecei, eu não parei mais. Até que me chegou um convite de compor uma música para... Nem sei se pode falar aqui, cara. Pode. Comprou uma música para Globo do meu estado. Que eu sou de Minas Gerais. E aí me chegou um pedido para eu compor uma canção que teria uma possibilidade de virar tema na Globo. Isso foi um desafio para mim, porque eu, acostumado a compor falando de amor, de repente compor falando do estado foi um desafio. Mas Sim. Deus abençoou e a gente compôs a música e a canção virou tema da Globo Minas lá e é a canção mais executada no projeto. Eu sou mineiro, eu sou desse lugar onde o povo gosta de viola caipira e o cheiro da roça está na alma desse povo tão acolhedor. Eu sou mineiro, eu sou desse lugar onde tudo é pertinho, broa de fubá, pão de queijo quentinho. Eu tenho orgulho de dizer uai, sou, o trem é bom demais. Mas o que você falou também foi sobre os artistas, né? Bom, eu acho que o artista, Rodrigo, ele precisa assumir um pouco mais a responsabilidade social dele, sabe, cara? Eu acho que artista não é só artista pôr dinheiro no bolso, andar de Lamborghini, festa com... Aliás, não é isso. Ser artista não é isso. Não é cara. isso. Isso é glamour, né? Isso é fama. Tem gente que busca fama. Eu, Thiago de Mello, busco a carreira. E junto com a carreira vem outras coisas. Vem respeito, vem credibilidade, vem uma entrevista como essa, minha e sua, para falar de coisas sérias, entendeu? Eu sempre me preocupei com as minhas mensagens. Você pode pesquisar o meu nome na internet, você nunca vai achar uma música falando de apologia à bebida ou que denigre a imagem da mulher. Muito pelo contrário, todas as minhas canções exaltam a mulher, sobretudo exaltam o sentimento mais belo que Deus criou, que é o amor. Com certeza. Agora, um amor muito grande que eu vejo que você tem também, e é um amor que eu tenho, é a sua madrinha, né? Roberta Miranda. Eu quero saber como é que vocês se conheceram, como que ela também se apaixonou por você, porque quando eu vi você no programa da Eliana, na casa da Roberta, ela te apresentou com muito carinho, disse: é o meu afilhado, Thiago de Mello. Gravei também num CD dele, uma canção nossa. Eu já perdi o jogo, Eu já quebrei a cara, eu já fiz de tudo pra te esquecer. mas não deu em nada. Eu ponho a mão no fogo, Eu dou a cara a tapa. eu já briguei com o mundo e por você topo qualquer parada. Adoro! Obrigada, viu? Beijo, meu amor. Olha, Que prazer, viu? Thiago. Fica aí, fica à vontade, sinta-se Tô à em casa, vontade, viu? obrigado. Sinta-se em casa. Beijo, madrinha. Tchau. Muito legal. A relação com a Roberta Miranda veio primeiro através de um lado profissional. Um ex-empresário meu mandou uma música minha para ela, tentando uma participação dela.
Ela nunca tinha participado com ninguém e era uma coisa quase que surreal ter a Roberta Miranda participando do nosso CD. A rainha, né? A rainha da música sertaneja, indiscutivelmente. E se todas as outras cantoras sertanejas estão hoje no mercado, tem que bater continência para Roberta Miranda. Com certeza. E aí mandamos essa música para ela, meio sem pretensão, e ela topou gravar. Viemos para São Paulo, nos conhecemos, ela é uma querida, ela é uma pessoa iluminada, aquela pessoa que é realmente artista, na essência da palavra, assim. Ah, eu amo a Roberta. E eu sigo ela no Instagram porque ela é muito hilária, ela é muito engraçada. Gente, se vocês não seguem a Roberta Miranda, sigam, por favor. Porque se vocês querem rir com os videozinhos que ela faz, sabe? O dia que ela acorda de mau humor, é uma coisa incrível. Eu rio muito. E ela é exatamente aquilo que vocês veem na rede social. Eu acho até que ela deveria fazer um canal no YouTube. Eu acho que ela já deve ter, obviamente. Mas um canal só pra postar assim, o dia a dia dela, que é uma coisa hilária demais. Ela é daquele jeito? Ela é exatamente daquele jeito, uma pessoa doce, uma pessoa que recebe as pessoas de braços abertos, que atende todos os fãs. Então, assim, pra mim, essa convivência com a Roberta Miranda durante um tempo foi um workshop de como ser um artista de verdade. Então, eu tive o privilégio de compor com a Roberta Miranda. Porque ela tem uma história fantástica também, Ela né? tem uma história que ninguém tira dela, né? Ela é a rainha da música sertaneja no maior sentido da palavra, assim. E todos nós cantores devemos reverência a ela mesmo. E o mais interessante que eu acho num artista do quilacho da Roberta Miranda, que hoje no Brasil são poucos, eu acho que vai demorar muito ainda, gerações e gerações, para se ter artistas novamente com a capacidade intelectual de uma Roberta Miranda. Eu acho que o mais bonito nela, assim, do que eu pude presenciar, é o quanto ela vivencia a obra dela. O que eu quero dizer com isso? Ela transpira musicalidade o dia inteiro. Ela não é Roberta Miranda só na frente das câmeras. Não. Ela é Roberta Miranda, artista, desde a hora que ela acorda até a hora que ela se deita. Então isso pra mim foi um presente de Deus. Uma das minhas músicas preferidas da minha vida, que eu ouço sempre, é da Roberta, que São Tantas Coisas, né? Ah, lindo. Eu amo demais essa música e eu acho ela fantástica, assim. Espero um dia também poder entrevistá-la aqui no Coração Sertanejo. E vem cá, você ficou super, ultra, mega conhecido e teve muito, assim, foi o ego falando de você, tanta coisa. Eu já conheci, então pra mim, o seu talento, a sua criatividade não foi nenhuma novidade naquele momento. Mas pro Brasil todo foi, quando você fez o clipe Pra Sempre. Sim. Né? Você não ficou com medo de repente? Porque pra quem não sabe, o clipe Pra Sempre, ele retrata o convívio de um casal homossexual. Sim. Né? Que clipe nenhum faz, né? Faz o clipe lá de homem e mulher sempre, de todas as formas, mas o clipe, como você fez, a vida de um casal homossexual, de dois gays, né? Enfim, você fez aquilo ali, você nadou contra uma corrente muito violenta, que é o preconceito, a homofobia. A própria música sertaneja, que não dá tanta abertura para isso, quando deu uma vez foi para fazer sátira, que foi teve a dupla sertaneja de gays lá, como era o nome? Era Rosa e Rosinha. Rosa e Rosinha. Você lembra? Era uma coisa para rir. Ou seja, nunca foi abordado o tema homossexualidade de forma séria e mostrando aquele respeito todo que você mostrou. Principalmente a forma respeitosa que foi. Né? Verdade. O Pra Sempre mexeu tanto comigo, e é uma história tão verdadeira pra mim, que eu tatuei ele no braço. Eu tenho uma obra que eu fiz questão de registrar no meu braço. E é uma frase muito forte, para sempre. E é muito verdadeiro aquele filme pra mim, aquele clipe. Tá, mas por que o tema homossexual ali? O tema que eu decidi resolver abordar foi pelo simples fato de me incomodar esse machismo, esse preconceito, me desculpe o palavrão, mas esse preconceito idiota que eu vejo todos os dias com amigos homossexuais meus. Sim.
ou que eu vejo todos os dias na televisão, esse preconceito que não tem nada de velado, ele é escancarado para quem quiser ver todos os dias. O hétero só não vê muitas das vezes porque ele não quer enxergar. Exatamente. Mas o preconceito contra o homossexual, ele está do nosso lado. Ele está no elevador, ele está na farmácia, ele está do nosso lado. Basta você querer ver. Mas por que existe esse preconceito? Aí é que é a questão que me fez querer fazer o Pra Sempre. Seu amor é tudo pra mim, é tudo que eu sempre sonhei. E a cada segundo da minha vida eu te amei. Seu amor é tudo pra mim e sempre será onde eu for. Porque pra sempre eu vou sentir, pra sempre eu vou sentir o seu amor. Então, amigo, esse preconceito, e devido a esse preconceito, eu decidi escrever a história. Primeiro eu escrevi a história do Pra Sempre, e quando eu finalizei a história, eu falei, poxa vida, que amor bonito, que história de amor bonita. Então, e eu percebi que ninguém tinha feito isso ainda no Brasil. Não. Ninguém tinha tido essa coragem, porque eu te confesso, eu tive que ter um pouco de coragem. Então, era sobre isso que eu ia falar. Tipo, você não ficou com medo, de repente, do público feminino deixar de dizer, o cara fez isso, ele é gay. Ou o público masculino, o próprio segmento sertanejo, que né, passa sempre a imagem do pecador, do baladeiro, do não sei o que e tal, longe da homossexualidade. Essa sua coragem, depois que eu vi o clipe, eu fiquei assim, eu fiquei assim pela sua coragem, pela história, pelo respeito que você abordou a relação homoafetiva. Então, assim, tipo, eu queria saber disso de você. Tipo, você não ficou em nenhum momento com receio de dizer, não vou fazer porque pelo que os outros vão pensar? Não, eu não. Pessoas ficaram por mim, muitas. Eu perdi um empresário, ninguém sabe disso, eu não contei isso em lugar nenhum, vou contar pra você. Eu perdi um empresário, um investidor, porque eu decidi gravar o filme. Foi me dito com essas palavras, olha, se você realmente decidir gravar um clipe abordando esse tema, homossexualidade, pro público gay, você vai fazer isso sozinho, eu saio. Então você sai. E aí ele se danou, porque ele viu o sucesso que você fez e não pediu sem dúvida alguma, a repercussão e o que eu ganhei, não ganhei nada financeiro, muito pelo contrário, é uma produção de muito dinheiro. Quem está no meio sabe o quanto é caro. Eu comentei com você no WhatsApp, né, outro dia a respeito disso. É uma produção muito cara e não tive retorno financeiro nenhum e nem me importou isso. Porque o que eu ganhei de mensagens, de agradecimentos, isso foram milhares e até hoje eu recebo. E isso não tem preço, isso não há dinheiro que pague. Você tá só um exemplo. Eu recebi uma mensagem de uma mãe, Rodrigo, que me mandou, e eu leio tudo. Eu faço questão de ler tudo, todas. É verdade. Obrigado por você ter feito o clipe Pra Sempre, porque não era só o meu filho que recebia preconceito por ser homossexual. Eu também recebia por ser mãe dele. Lógico. Então isso para mim, amigo, isso foi o grande presente. Aliás, todas as mensagens que eu recebi e ainda recebo, é o grande presente, isso é um legado. Porque eu fui o primeiro no Brasil a ter essa coragem, que eu acho que nem deveria ser chamado por coragem, porque na minha visão isso já deveria ser feito há muito tempo. O público gay é um público consumidor de música da mesma forma que qualquer outro consumidor, é um público consumidor de sertanejo da mesma forma que qualquer outro público consumidor. Então, na realidade, casou de eu ser o primeiro a fazer, e abraço essa causa, e te digo aqui já de antemão que estou escrevendo um segundo roteiro que vai abordar de novo o tema homossexualidade. Sério? É como se fosse uma continuação do Pra Sempre, que bom. atendendo a pedidos que a gente recebeu muitos. E eu sou um artista que eu penso o seguinte, eu tenho uma responsabilidade com a minha mensagem e eu assumo essa responsabilidade. Sim. Eu assumo, eu bato no peito e falo, é minha. Ninguém quer assumir? Eu assumo. Eu vi isso em você. Eu assumo.
E isso não é sendo melhor que ninguém. De uma certa forma, é querer ser pequenininho, pequeno, ser um exemplo para outros artistas, de falar assim, poxa, existe um outro caminho. Né? Ele fez, houve aí uma aceitação muito bonita, houve carinho da mídia, porque uma Fátima Bernardes abrir pauta para um tema desse foi um grande presente para a classe, enfim, o Ego chamar para uma entrevista no Rio de Janeiro, para falar do filme, foi um grande presente, enfim, isso foi um presente para todos nós. Gente, eu tinha uma coisa para falar, esqueci, tava na cabeça agora, peraí. Eu também fico te cortando, né? Não, eu falei, sabe do quê? Eu ia falar continuando do que... tá. Vamos voltando. Vamos. Você sabe qual foi eu li um preconceito a respeito do seu clipe. E eu vou te contar. Conte. Foi o preconceito mais idiota que eu já vi. Por exemplo, porque tava o Felipe Tito, sim, o Gui Acresio, que é meu amigo lá do Rio, que eu amo de paixão. É um querido. Né? E você, eram 3 homens no clipe, né? 3 homens, figuras masculinas no clipe. E aí eu li num dos comentários, eu não lembro aonde, acho até que foi no meu Instagram. Nossa, 3 homens tão lindos e tudo gay. Aí eu pensei, aí eu respondi pra pessoa, mas por que gay tem que ser feio? O gay não pode ser bonito, não pode ter aquele corpão do Felipe Tito, do Guilherme Acrisio. Não pode. Enfim, entendeu? Gay tem que ser feio, pobre, não sei o quê, sabe? Eu senti esse preconceito entre a própria classe. Aí a mulher disse assim, aí a mulher me respondeu de novo, e uma mulher, ela dizendo assim, não, é que, nossa... Ficou sem graça. Sei o quê, é tanto homem bonito, até é uma pena, né, um homem bonito desse... temos o exemplo do Rick Martin, que é um homem lindíssimo. Pra mim, um dos mais bonitos do mundo. E é gay também. Eu sou fã do Rick Martin. E fora outros que não assumem, que a gente bem sabe que é gay também, que são lindos. Ou seja, gente, então esse foi o preconceito mais besta que eu vi em relação ao clipe, assim, o fato dos atores e o cantor também, que todo mundo começou a achar que você era gay, o fato de vocês serem bonitos e serem gays, nada a ver. Nada a ver. Isso é um preconceito em cima do preconceito, assim. Eu também não concordo com isso. Escutei muitas críticas nesse sentido. Respondi inúmeras vezes, inclusive para televisões fora do Brasil, Portugal, Europa, que a gente deu entrevista. A primeira pergunta que faziam é se eu era gay. E aí quando eu respondia que não, mas por que você fez um clipe gay? Eu falei, cara, mas por que não? Tem a obrigação de ser gay. Por que um hétero não pode abraçar a causa e falar, olha, peraí, gente, eu sou hétero, mas eu me comovo com todas as injustiças que os gays recebem todos os dias. É a mesma coisa que acontece, é recorrente. Você vê um gay, tem gente que vê um gay e fala, você é cabeleireiro, né? Como se fosse a única profissão destinada ao gay. Ele não pode ser um bancário, um advogado, um policial. Não pode. Não pode. Ele tem que ser cabeleireiro, tem que ser maquiador, tem que ser... Não pode ser cantor, não pode ser jogador de futebol. Eu te contar uma coisa em off, né? Aqui só pra nós, que aconteceu durante o clipe Pra Sempre. Eu fiquei sabendo que houve um grupo no aplicativo de rede social, um grupo dos artistas, homens, sertanejos. Eles se juntaram nesse grupo para falar mal do Pra Sempre e falar mal de mim. Cantores? Cantores, cara. Que era um absurdo o que eu tinha feito. Não vou nem falar. Tá na internet, tá na internet. Mentira. Tá na internet. Depois eu te mando, você vai ver. Tá na internet esse comentário de que eles entre si ficavam comentando sobre isso. Existiram grupos de sertanejos, um grupo masculino mesmo, falando mal da obra. Fala, poxa, mas como o Thiago foi capaz de fazer isso? Por que ele fez isso? E olha onde está o preconceito. Por que um artista no século XXI não pode abordar um tema tão natural, que tá do nosso lado, que está às vezes dentro da nossa família? Então eu fiz isso, Rodrigo, e te falo isso com todo o carinho do mundo. Eu fiz isso como uma homenagem. Não só para os meus amigos homossexuais, mas para todos os homossexuais do Brasil. Fiz isso para que as pessoas possam perceber que o amor homossexual, ele é tão importante, ou ele é tão valoroso, ou tão cuidadoso como qualquer outro amor. Porque o amor,
ele não distingue sexualidade. Amor é amor e ponto. Não tem sexo. Não tem sexo. Exatamente. Tiago, aí eu tava lendo que você tá produzindo um filme agora. Sim. Por isso aquela minha curiosidade antes de saber se você escreve, é o escritor que canta, é o cara que, né? Enfim, você vai fazer um filme sobre a Chapecoense. Sim. Que ideia genial, e da onde veio isso, assim? Você se sensibilizou com a tragédia e de repente disse, vou escrever sobre isso? Bom, primeiro te respondendo, eu acho que a palavra arte, ou a denominação artista, ela, na minha visão, ela é muito mais ampla do que só uma denominação. Ah, ele é cantor, ou ele é escritor. Eu me ligo muito mais na essência da palavra arte. E somado à minha curiosidade, que eu sou um artista muito curioso, isso potencializa muito ideias, né? Eu vislumbro muitas coisas, eu sou um sonhador nato. Então, quando eu decidi escrever os curtas-metragens, fiz o Pra Sempre, depois gravei o Desaparecidos, que abordava Muito bom o também. tema de crianças desaparecidas, me despertou uma paixão que já existia dentro de mim, porque eu sou apaixonado com filmes, eu assisto filme todos os dias, eu sou apaixonado com roteiros, com histórias. No fundo, eu já era um contador de histórias nas minhas canções. O que eu decidi fazer foi unir as duas artes, contar as histórias das canções nas telas. Mostrar, ao invés de mostrar só música, mostrar a música com a imagem. Portanto, eu não componho, por exemplo, nos meus curtas-metragens, eu primeiro escrevi o roteiro, depois compus a música. Não existia a música e depois Isso eu é compus. fantástico. Isso é fantástico. Então, por que eu decidi... É muito mais difícil. Muito mais difícil. Por que eu decidi fazer isso? Porque fica casado, porque foi feito para ele. A música foi feita pro produto, foi feito para a história. E aí, falando do filme em questão, eu tinha uma ambição, no sentido bom da palavra, de fazer um longa-metragem. Eu tinha na minha cabeça, um dia eu vou escrever um longa-metragem. Mas eu te confesso que não achava que seria agora, que eu me prepararia mais, porque eu sou um cara muito perfeccionista e detalhista ao extremo. Mas alguma coisa tocou em mim na entrevista da Dona Ilaides. Naquela entrevista onde ela abraça o repórter, e eu disse isso para ela. Quando ela abraçou o repórter e perguntou, mas e você? O que aconteceu com você? Eu estava assistindo aquilo ao vivo. Aquilo mexeu comigo. Eu já estava mexido com a tragédia. Sim. Mas uma coisa é você estar mexido com uma coisa, infelizmente, principalmente triste. para nós catarinenses, porque eu sou catarinense, então é meio que a gente se sente meio que parte da família, Pois a é. gente se sente perdendo, né? Assim, alguém que a gente... De repente a gente nem conhecia, mas a gente sente muito isso. E foi a mesma sensação que eu tive quando o Cristiano Araújo Sim. também foi embora. A gente parece que vai um pedacinho da gente, assim, mesmo sem a gente conhecer a pessoa, mesmo sem a gente ter convivido com a pessoa, mas é uma coisa, né, que choca muito a gente, a tragédia em si. E nós artistas, você também é um grande artista, nós temos um dom dado por Deus, eu classifico assim, que é o de observação. Eu observo muito. Porque como eu produzo arte, a arte, ela está em qualquer lugar, ela está em movimento, né? Ela está na rua. Os personagens estão andando e passando pela gente o tempo inteiro. Basta a gente enxergá-los. Eu tenho isso. Basta, não é? Eu tenho isso. Basta nós enxergarmos. Então, o goleiro, ele nasceu naquele exato momento que eu assisti a Dona Ilaides dando aquela entrevista. Dona Ilaides é a mãe. É a mãe dele. Ah, tá. E naquele exato momento, aí a coisa que a gente não explica, e tudo que a gente não explica a gente tem que colocar na conta de Deus, né? Naquele exato momento eu falei, eu vou escrever um filme do filho dessa senhora. Então a história do filme ela vai girar em torno mais da vida do goleiro. O filme se chama Goleiro. A história da vida do Danilo, desde o nascimento até os últimos dias de vida e ele se tornar o grande herói que ele se tornou. Nossa. Então é uma passagem, como ele passou aqui.
O que foi esse homem? Qual o legado que ele nos deixou de amor, de dedicação, de bom filho, de bom pai, sobretudo de superação, até se tornar um grande jogador de futebol? Porque há uma história, né? E nós decidimos contar essa história. Desculpa, como é que foi o próprio time lá, Chapecoense, quando eles souberam da tua ideia? Como que eles receberam isso, assim? Porque já estão na ativa de novo, já estão jogando, né? Sim. Já estão, enfim, vida que segue, eles estão certíssimos. Eu acho que ameniza até um pouco da dor, né? Mas eles já sabem da tua ideia? Sabem, inclusive nós estamos numa fase agora de escolha de equipe, escolha de elenco. Eu e minha produtora Joyce Pacheco, que é a produtora executiva do filme, que sem dúvida nenhuma foi um presente para a produção, porque fazer filme no Brasil é muito difícil. Fazer arte é muito difícil, mas falando de filme, da sétima arte, é muito difícil. Então só há uma possibilidade de fazer, que é unir equipe competente. Deus tem me abençoado com grandes pessoas, que é um outro parceiro que a gente tem, que é o Alexandre Noronha, enfim, eu estou rodeado de pessoas boas. Mas respondendo a sua pergunta, todo mundo sabe. Primeiro fomos em busca das autorizações, porque não se faz um filme sem as autorizações. Ainda mais tocando num assunto tão delicado. Tão delicado. Então fui buscar as autorizações, primeiro da mãe, sentei com ela, contei o roteiro, choramos juntos, nos emocionamos muito juntos, porque eu fui para lá 1 mês e meio depois da tragédia. Você foi lá em Chapecó? Fui em Cianorte, ela mora em Cianorte. Ah, tá. Então, 1 mês e meio depois, eu já estava lá sentado com ela. Então eu peguei uma coisa muito recente, né? Fervorosa, muito assim. Fresca ainda. Mas eu estava com um roteiro que não abordava ou que não tinha foco na tragédia. Ah, tá. Todas as pessoas que estavam buscando fazer um filme da Chapecoense, ou que levasse esse assunto, queria abordar a tragédia, ou a pós-tragédia. E pós-tragédia também é tragédia. E eu escrevi um roteiro na ficção, porque nada do roteiro Goleiro aconteceu, é uma ficção mesmo, eu escrevi. Fui para uma pousada, fiquei sozinho, me isolei, em meio a uma tela branca de computador, conectado ao homem lá de cima, falou, tem que sair, não tem tempo não. E aí saiu uma linda história, é uma história que eu tenho certeza que vai emocionar o Brasil inteiro, é uma história muito verdadeira, é uma história que me emocionou os pais do Danilo, a família do Danilo, a esposa do Danilo, emocionou o time da Chapecoense. Então hoje nós estamos unidos, hoje não sou só mais o Thiago de Mello, com uma ideia de fazer um filme do Danilo. Hoje sou eu, a família do Danilo e a Chapecoense unidos, de mãos dadas, para fazer esse filme acontecer. Que maravilha, eu só quero que você não deixe de cantar. Não. Né? Tem que continuar cantando. Não. É como eu te disse. Agora sou eu que te peço desculpa. Eu tô gostando de passar a mão na sua perna. Sua mão perna vizinha. Veja. Que isso? Mas te respondendo, porque nós meninos, nós temos mania de ficar pegando os outros, sabe? E aí quando a pessoa... Que anel bonito seu, né, pai? Nem paguei ainda. Usei pra ver aqui hoje. Eu sou cantor, né, de formação e me aventurar em outras áreas é me permitir. Claro. Eu estou me permitindo, nada mais além do que isso, do que me permitir, e eu vou continuar me permitindo. Porque tem 2 caminhos, meu querido amigo Rodrigo, a fama e a carreira. A fama não me seduz, não. Eu busco a carreira. Eu também. Então, para chegar a essa carreira, eu ainda quero me permitir muito. As pessoas são muito preocupadas, inclusive, me questionam algumas, vão no meu canal e falam, poxa, você não tem tantos inscritos, os seus vídeos não têm tantas visualizações. É isso que eu falo para as pessoas, eu me preocupo muito com a qualidade e não com a quantidade. Claro. Né? Porque eu vejo aí que tem gente que tem bilhões de inscritos e vídeos que não falam nada, com nada. Só fala palhaçada, né? Não tem conteúdo. Exatamente. E eu sempre falo, o meu foco nunca foi a internet, até porque eu venho de uma época que não existia internet. Desde criança eu sonhava em entrar na televisão, tanto é que o meu programa é um formato muito televisivo na internet. Foi até uma ousadia minha, porque não tem isso na internet, eu não vejo quase. Né? Foi então, eu vejo mais ou menos, eu sinto mais ou menos o que você passa às vezes, porque é muito parecido, né? É muito parecido isso. E eu quero te
te agradecer, assim, do fundo do coração, você ter me recebido, você ter cedido essa entrevista para mim, que eu já tinha vontade há muito tempo de te conhecer, enfim, eu já te conhecia, a gente já se falava e tudo. Mas assim, sempre tive vontade de conhecer, saber da sua história, ter esse papo com você, né? Quando eu soube da possibilidade de vir, eu disse, olha, deu certo, fiquei tão feliz, eu comentei, né? Eu só tenho que te agradecer. Não, Obrigadão. Rodrigo, poxa, olha, de verdade, sou eu que te agradeço, muito. Porque você também é um contador de histórias. Então, você abrir esse espaço hoje para eu poder contar a minha história, que desde o início aqui nós falamos, desde a minha infância até chegar a esse momento, que é um momento bonito, lindo da minha carreira. Estar com você nesse momento é um presente para mim, você pode ter certeza disso. E a nossa amizade, ela não vem por causa da televisão, ela vem antes. E isso é que é mais bonito. Então hoje eu não conversei com um apresentador, hoje eu conversei com um amigo. Oh, viu? Obrigado. E não ficou olhando muito assim pra mim, não. Obrigado, viu, querido? Que prazer, viu? De coração. Que Deus abençoe. Olha, foi a primeira entrevista que eu dei na cama. Pode isso? É. É a primeira vez que eu entrevisto na cama também. Primeira vez? O que isso quer dizer? Nada. Semana que vem eu volto com mais um Rodrigo Show, contando mais histórias, né, como essa. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Beijo, gente. Obrigado.